Prezados alunos, ao começar os estudos de uma área profissional tão importante quanto a administração, cabe a nós, professores, apresentar a vocês os grandes instrumentos teóricos e práticos existentes. De acordo com este caminho, você precisa conhecer as formas comportamentais do passado, relativas aos processos administrativos, e delas analisar a pertinência para os dias de hoje. Um administrador competente deve juntar as informações captadas em sua formação acadêmica e enraizá-las para construir a sua própria base e postura profissionais. Estudar muito, observando a seu tempo todos os instrumentos que poderão levá-lo ao adequado desempenho profissional, exigido pelas modernas empresas dos nossos tempos. Moldar seus próprios padrões técnicos, a fim de poder avançar nos preceitos organizacionais dentro de um padrão profissional próprio. Buscar identificar-se com tudo de novo que acontece na área profissional, para marcar presença na assumida visão de crescimento contínuo da vida administrativa. Perceber desde logo que você deverá ser um profissional moldado às mudanças que ocorrem a cada momento na administração moderna. História do pensamento administrativo será o seu primeiro contato com a ciência da administração. A administração não é propriamente uma ciência, mas nós vamos falar mais sobre isso em outras oportunidades. Nesta disciplina, você vai adquirir as informações que levarão ao aprofundamento administrativo, ao bem-estar profissional em última instância. Portanto, nós vamos explorar tudo que se refere à administração moderna, mas não deixaremos de buscar as bases que sustentam a teoria administrativa, inclusive seus padrões éticos e morais, e sua adequação à constante evolução global que vivemos. Existe diferença entre organização e administração? Sim. Administrar é a ação. Organização é objeto. Sendo assim, ambas se completam. Uma organização somente atinge seu propósito e seus objetivos se for bem administrada. A administração exige de quem administra um mínimo de organização. É possível considerar a administração uma arte? Sim. Segundo Mary Parker Follett, administração é a arte de conseguir fazer as coisas através das pessoas. Mary Parker Follett foi uma das mais importantes autoras do início do século XX. Ela escreveu apenas 3 livros, mas os seus 3 livros foram tão bons e importantes que 100 anos depois de publicados pela primeira vez, voltaram a ser publicados no início do século XXI com enorme sucesso. Com base nesse pensamento, administrar é a arte de conseguir fazer as coisas através das pessoas. Os administradores podem obter resultados a partir da capacidade de conferir direção e liderança às pessoas em uma organização. Uma organização precisa trabalhar com eficiência. Eficiência organizacional refere-se à qualidade dos recursos utilizados para atingir um objetivo organizacional. Ela é baseada na quantidade de matérias-primas, dinheiro e pessoal que são necessários para produzir determinado volume de produtos. Assim, a eficiência pode ser calculada como a quantidade de recursos usados para produzir um bem ou serviço. Já a eficácia organizacional é o grau no qual uma empresa alcança um objetivo estipulado. Significa que a organização é bem-sucedida na realização daquilo que tenta realizar. Eficácia organizacional significa prover um produto ou um serviço que os clientes valorizam.
Peter Drucker, autor de diversos livros de administração, definiu assim o papel deste profissional. Os administradores dão direção às suas organizações, proporcionam liderança e tomam decisões sobre como usar os recursos disponíveis para alcançar metas. Peter Drucker foi um dos maiores pensamentos de gestão do século XX. Os desafios com que se defronta o administrador, seja ele presidente de uma grande corporação, de uma empresa estatal, de uma micro ou de uma pequena empresa, ou ainda os seus gerentes ou supervisores de linha, são de diversos tipos, como desafios tecnológicos, como introduzir novas tecnologias, desafios sociais e humanos, que eu considero os mais importantes, como dirigir pessoas e grupos, desafios de mercado, como satisfazer as necessidades e desejos de clientes, desafios de negócio, como gerar lucros e dividendos para acionistas, empregados e parceiros, desafios comunitários, como relacionar-se bem com a comunidade e contribuir para o seu desenvolvimento, desafios ambientais, como produzir sem causar dano ao meio ambiente, desafios globais, como administrar internacionalmente e localmente ao mesmo tempo, desafios de inovação, como criar produtos, processos e sistemas inovadores, desafios concorrenciais, como superar os concorrentes, desafios éticos e sociais, como gerenciar de maneira ética e de forma moralmente aceitável. Assumir liderança está se tornando uma função administrativa cada vez mais importante. Liderança é o uso da influência para motivar os funcionários a atingir metas organizacionais. Liderança significa criar uma cultura e valores comuns à empresa, transmitir a ideia dos objetivos organizacionais a todos os colaboradores e incutir neles o desejo de se desempenhar num nível mais elevado. Liderança envolve motivar departamentos e divisões inteiras, assim como indivíduos que trabalham diretamente com os gerentes. Numa era de incertezas, de enxugamento de pessoal, competição internacional e crescente diversidade na força de trabalho, a capacidade de moldar culturas, transmitir objetivos e motivar colaboradores são essenciais para o sucesso do negócio. A administração é um misto de ciência e arte. Ciência, porque o seu exercício é pautado por princípios, técnicas e conhecimentos. E também é arte, porque exige do administrador uso de intuição e sensibilidade, pois nem sempre se dispõe de dados e informações suficientes para a tomada de decisão. O administrador deve estudá-las cientificamente, mas nunca deve esquecer que suas teorias não são aplicáveis em qualquer contexto com resultados previsíveis. O maior desafio é motivar as pessoas para o alto desempenho, criar um clima organizacional propício para o trabalho em equipe, incentivar comportamentos cooperativos, criar sinergia por meio dos trabalhos de grupo, criar um propósito comum e transformá-lo em visão e missão, difundindo ambos em toda a organização. O administrador tem um papel importante a cumprir. É ele que dá direção à organização. Assegura, assim, o seu bom desempenho, que pode ser mensurado em termos de eficiência e de eficácia. Desejo a todos muito bom estudo.